Muito boa noite a todos, bem-vindos a esta palestra. A realização desta palestra ocorre no contexto das atividades que o grupo Círculo dos Deuses tem vindo a realizar já há algum tempo nos meios virtuais. É uma palestra informal, não tem qualquer representatividade institucional. O objetivo da palestra é dar a conhecer um pouco a história do movimento Rosa Cruz, isto é, um pouco porque quando falamos de história, falamos sempre de algo que envolve milhares de anos, neste caso concreto. E então é impossível falar de toda a história de uma forma muito completa para o tempo a que nos propomos. Assim, será uma resenha histórica curta, mas o mais profunda possível e que dê para passar as noções, as ideias fundamentais, como é que surgiu o movimento Rosa Cruz e as suas origens tradicionais e para onde ele se dirige. Essa ideia de onde surge e para onde se dirige é essa ideia que nós, de uma forma, numa linguagem arquetípica, chamamos de saga da Rosa. De onde ela vem, para onde ela vai. Isto é um pouco uma jornada que essa Rosa faz. Mas o importante a compreender é que essa rosa é um símbolo místico para a alma do ser humano. E se nós, por um lado, falamos da saga da Rosa no sentido deste movimento espiritualista, por outro lado, falamos na saga da Rosa no sentido do caminho também que cada ser humano trilha na sua evolução. Isso também é a sua saga da Rosa. Neste caso, falamos do caminho que o movimento Rosa Cruz tomou e como ele evoluiu ao longo dos tempos. O título da palestra é de Akhenaton à Morte, precisamente a Ordem Rosa Cruz começa em Akhenaton e vai então até a da fundação da atual estrutura, que é a Amorc. Antes de avançarmos para os tópicos concretos, é preciso fazer aqui uma advertência. Esta palestra reflete as minhas pesquisas e as minhas considerações no âmbito dos estudos Rosa Cruzes, ainda que eu seja membro da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, em momento algum esta palestra representa a sua palavra oficial, aquilo que é dito, seja por forma verbal ou por reprodução de slides do PowerPoint, é tudo da minha autoria e responsabilidade, pelo que é portanto, uma atividade de um estudante Rosa Cruz e não uma atividade formal da Ordem Rosa Cruz Amor. No Egito Antigo surge então as escolas de mistérios. Estas escolas de mistérios tinham como um objetivo a preparação do sacerdócio. Nós temos então um Egito em que, estruturado em classes sociais, em que os sacerdotes era a elite da época, era uma classe social muito elevada e era uma estrutura social sem grande mobilidade social, ou seja, nascia-se em famílias de sacerdotes, era-se preparado para o sacerdócio e assim se perpetuava uma classe social. Os ensinamentos dos mistérios eram reservados principalmente à família do faraó, que ocupava também o cargo de sumo sacerdote ou de incorporação da ideia de Deus enquanto faraó, e o povo ficava de fora destes mistérios. Assim foi durante muito tempo, até chegarmos ao faraó Akhenaton. O faraó Akhenaton faz uma grande reforma no século, perdão, na 18ª dinastia do Egito. Ele faz uma reforma que deu origem ao chamado Novo Império do Egito. E ele pega em todas as escolas de preparação de sacerdotes que havia na sua época
une-as todas numa fraternidade, que ele dá o nome de Fraternidade Osírica, ou Fraternidade de Osíris, em homenagem não ao Osíris no sentido religioso, termina aqui a ideia de escola de mistérios como também uma escola sacerdotal e passa então a ser uma fraternidade que usa a fórmula de Osíris como uma inspiração e passa então a ser uma escola não de preparação para o sacerdócio, mas para estudo dos mistérios. E a grande revolução que se dá aqui com a Kenaton foi a abertura da escola de Osíris a pessoas que não fizessem parte então dessas tais famílias dos sacerdotes. Pessoas do povo, pessoas de outras civilizações, como por exemplo Platão e outros filósofos de outras civilizações, chegam ao Egito e são iniciados nesta escola de mistérios que surge então com Akhenaton. Torna-se então uma escola aberta a várias pessoas que são sujeitas às provas e aí está a grande revolução. Não é porque vir de uma família de sacerdotes que se tem direito a estudar estes mistérios, mas sim porque ao passarem provas é por via do mérito que se é aceita e é por via do mérito que se tem contacto com estes ensinamentos que eram transmitidos então pelas escolas iniciáticas da época. O faraó Akhenaton inicialmente é coroado com o nome de Amenhotep IV e no decurso da sua grande evolução espiritual e até arrisco dizer iluminação, ele passa então a sua designação de Amenhotep IV para Akhenaton, que significa o servo de Aton. Portanto, ele passa de uma afirmação de faraó como de ser divino para um faraó como um servo de Deus e não como um ser, uma pessoa a quem se deve prestar um culto. O que também é uma reforma muito interessante, essa que ocorre quando ele decide mudar o nome para Akhenaton, que isso só aconteceu durante esta reforma que ele fez de criação então de uma nova fraternidade. Esta fraternidade foi percorrendo o seu caminho no tempo, foi adormecida. Tivemos alguns sinais de atividade desta fraternidade durante o tempo dos Essénios. Acreditamos que Jesus tenha sido um essénio. Muitas outras pessoas nessa época do Império Romano. Também nessa época começa-se a perder muitos documentos, muitas provas do que é que poderia ter ou não acontecido naquela época, mas sabemos então que a fraternidade de alguma forma teve o seu período de silêncio, ou se nós preferirmos, adormecimento. Durante a reconquista da cidade de Jerusalém, precisamente uma cidade que foi querida para os essénios, os cavaleiros cruzados tomam um grande interesse pelas ruínas do Templo de Salomão, estruturam em volta dela uma ordem templária e nesta ordem eles dedicam-se à exploração daquilo que são as ruínas do templo. Torna-se evidente que existe uma antiga fraternidade e que essa antiga fraternidade esteve então presente no tempo de Jesus, no tempo dos Essénios, e que esteve presente então também na história de Jerusalém, na história do templo. Os Cavaleiros Templários tomam assim contacto com a Saga da Rosa e num momento interessante a Cúria Romana, não é? O Papado, o Vaticano não se chamava assim naquela altura, mas a Igreja Romana, não é? Com o seu poder central, vê que a Ordem do Tempo
já tem um grande poder porque tem em mãos várias provas históricas da existência desta antiga fraternidade. E a Ordem Templária é então perseguida pela Igreja e durante estas perseguições a Ordem, cujo nome também foi mudando ao longo dos tempos, a Ordem que durante alguns momentos mostrou um sinal de atividade durante os Templários, é novamente adormecida porque as perseguições focadas em perseguir os Templários e os poucos que foram fugindo, levando consigo a Rosa, não é? Não tiveram outra hipótese senão adormecer mais uma vez os trabalhos desta fraternidade. Mas é com a vinda de Christian Rosenkreuz que se dá um despertar, desta vez proeminente. Christian Rosenkreuz é, portanto, não se sabe ao certo se era uma figura, uma personagem histórica real ou será sido um arquétipo para algum grupo de iniciados. Sabemos que ele é mencionado em manifestos Rosacruzes como sendo um irmão iluminado pelos princípios filosóficos do Rosacrucianismo. Christian Rosenkreuz terá vivido, então, no século XVI, não é? Portanto, no século que antecedeu os manifestos, no século XVI, e depois os manifestos saem então no século XVII. Christian Rosenkreuz vem de uma família nobre, de uma casa nobre da Alemanha. Ele vai viver para um mosteiro, fruto de uma grande aspiração à espiritualidade. Estuda latim, estuda grego, torna-se um monge, um jovem monge erudito, mas muito questionador daquilo que era a doutrina católica. De uma forma tão bem questionada, e toma então contato também com a Cabala, e ele começa então a juntar à sua volta vários outros monges que iam pactuando com as suas teorias. Ele faz uma viagem à Terra Santa porque sentia essa necessidade de conhecer a Terra Santa, Jerusalém. Durante esta viagem, um dos irmãos, que nós podemos considerar um dos irmãos da Ordem, morre durante a viagem e ele então fica parado a meio da viagem, ali numa zona, em Damasco, numa zona que era habitada essencialmente por árabes. Ele tem contacto com os árabes e, nomeadamente, tem contacto com uma vertente do islamismo, que é o sufismo. Ao ter contato com os sufis, que era digamos, um islamismo mais esotérico, ele é iniciado no sufismo, aprende bastante com eles, ganha a simpatia com eles, portanto estamos a falar de um monge cristão que ganha a simpatia dos mestres do sufismo islâmico, e isto é uma grande prova que ele sabia então esta chave da sabedoria universal que consegue pôr as diferenças religiosas de parte e consegue criar um vínculo comum através de uma sabedoria comum a todas elas. Ele então regressa durante a sua viagem e torna-se evidente que a fraternidade Rosa Cruz estava nas mãos dele fazer esse novo despertar. Surgem então 3 manifestos Rosa Cruz no século XVII. O contexto político que surge estes manifestos é o contexto da guerra entre protestantes e católicos. Por um lado, temos a felicidade de alguns países, especialmente a Alemanha e norte da Europa, terem cismado com a Igreja Católica Romana. Este cisma fez com que o domínio da Inquisição e da perseguição da Igreja Romana a quem propusesse teorias opostas deixasse de ter poder, pois esses países passavam a ser países desvinculados da Igreja Romana,
e essa maior abertura a pensamentos divergentes, devido à reforma protestante, fez também a oportunidade excelente dos manifestos surgirem. Em 1614, precisamente é na Alemanha que todos eles surgem. Em 1614 aparece o Fama Fraternitatis. O Fama Fraternitatis é, portanto, a história da Fraternidade Rosa Cruz, que eu já tive a oportunidade de contar. É, portanto, a viagem que Cristiano Rosa Cruz faz até à Terra Santa e as iniciações que ele passa. É um manifesto simbólico, pois vários episódios da sua jornada, da sua viagem, tem vários episódios que são metáforas para compreendermos a iniciação. O segundo manifesto, publicado no ano a seguir, Confessio Fraternitatis, é um manifesto mais intelectual, um manifesto que propõe então uma reforma para o mundo da época, não é? Portanto, uma reforma social, uma reforma ética, uma reforma também na maneira como os religiosos, ou os pensadores religiosos e os pensadores filosóficos da época deviam atentar essas ideias progressistas. E as bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, em 1616, no ano a seguir então, que é um livro extremamente simbólico que encerra mistérios profundos sobre a iniciação. As bodas alquímicas são um roteiro para compreendermos como é que se processa essa metamorfose espiritual que é resultado da iniciação nos mistérios. Em França, no ano de 1623, dá-se então um despertar muito interessante. De manhã, os franceses acordam com vários cartazes afixados pelas paredes de França, inclusive afixados nas portas da igreja, em que se anuncia a existência da Fraternidade Rosa Cruz e que, portanto, a Fraternidade Rosa Cruz estava a fazer uma visita à cidade de Paris, em França, e imediatamente se instalou uma grande euforia ao verem aqueles cartazes publicados pelas ruas de Paris, às portas da igreja, às portas de edifícios. Eu tenho a oportunidade de vos ler o que é que esses cartazes diziam então. Nós, deputados do Colégio Principal da Rosa Cruz, demoramos visível e invisivelmente nesta cidade pela graça do Altíssimo, para o qual se volta o coração dos justos. Mostramos e ensinamos a falar sem livros nem sinais, a falar todas as espécies de línguas dos países em que desejamos estar, para tirar os homens, nossos semelhantes, do erro da morte. Se alguém quiser nos ver somente por curiosidade, jamais se comunicará conosco. Mas se a vontade o levar realmente a se inscrever no registro de nossa confraternidade, nós, que avaliamos os pensamentos, faremos com que ele veja a verdade de nossas promessas. Tanto é assim que nós não estabelecemos o local de nossa morada nesta cidade, visto que os pensamentos unidos à real vontade do leitor serão capazes de nos fazer conhecê-lo e ele a nós. Este cartaz vem então dizer que a Ordem Rosa Cruz possui conhecimentos para então comunicar entre membros sem sinais nem palavras, portanto, métodos de comunicação próprios, independentemente dos países em que estejam, e vemos também a capacidade de avaliar os pensamentos dos candidatos. Portanto, os Rosa Cruz já nesta época mostravam com clareza que tinham as suas ferramentas para poder interpretar a mente dos candidatos, se eram curiosos ou se realmente tinham a vontade necessária a trabalhar esta via iniciática que é o rosacrucianismo. Em 1808
há um adormecimento da ordem, não um desaparecimento ou uma inatividade, é um adormecimento que a ordem teve, ela continuou ativa, mas não numa aparência pública. É neste contexto do século XIX que começam a surgir várias ordens que utilizam a designação Rosa Cruz, porque não compreendem que existe então determinações dos mestres maiores de orientações espirituais para a ordem fazer um recolhimento, e começa a aparecer então outros grupos que se autoproclamam Rosa Cruzes, mas que não têm esta linhagem tradicional, mostram-se ativos, porque não compreendem que em 1808 inicia-se um processo de adormecimento, de silêncio, e é neste processo que surgem muitos movimentos não tradicionais, utilizam a terminologia Rosa Cruz para si próprios. O novo despertar da ordem dá-se o Harvey Spencer, o apoio dele é difícil para mim pronunciar. Harvey Spencer Lewis. Harvey Spencer Lewis, no artigo sétimo do Credo Rosa Cruz, que é o último artigo do Credo, dos 7 artigos que tem o Credo Rosa Cruz, ele tem um artigo que é bastante interessante, que diz que sei que os grandes iniciados da fraternidade são representantes dos mestres invisíveis da grande fraternidade branca e servos de Deus. Portanto, os grandes iniciados da nossa ordem representam os mestres invisíveis da fraternidade branca. Para quem não está familiarizado, a grande fraternidade branca não é uma ordem física, não é uma ordem que a gente encontra por aí, é uma ordem que existe no plano cósmico, pela qual se pode pertencer somente pela via da iluminação, somente por um veículo tradicional que esteja a ela ligado. Como diz o Credo Rosa Cruz, os grandes iniciados da fraternidade, Rosa Cruz, portanto, são representantes e, portanto, estão em comunhão com os mestres da grande fraternidade branca. São mestres invisíveis porque não pertencem a este plano de existência, pertencem a outro plano. Isto para perceberem um bocadinho o que é a grande fraternidade branca, que é a mais antiga fraternidade espiritual da humanidade. Surge então um novo despertar da ordem e torna-se necessário fazer claro, afinal, quem são os movimentos Rosa Cruzes não tradicionais e quem são os movimentos Rosa Cruzes que têm legitimidade tradicional. Havia a Ordem Rosa Cruz alemã, a Ordem Rosa Cruz de França, portanto havia estruturas, havia ordens que estavam estabelecidas essencialmente por dimensão geográfica, vindas da antiga Ordem Rosa Cruz dos Manifestos, que se foram perpetuando em grupos mais ou menos pequenos, e quando decidem despertar para o ciclo de atividades do século XX até os dias de hoje, com tantos movimentos que se apoderaram da terminologia Rosa Cruz, é necessário tornar-se claro quem é o movimento tradicional e quem não é o movimento tradicional. Desta forma, os vários mestres das ordens que estavam recolhidas juntam-se para preparar a vinda da Ordem Rosa Cruz para um novo ciclo de atividades e criam uma federação, que é a Federação Universal dos Dirigentes das Ordens e Sociedades Iniciáticas. A abreviatura é então FUDOSI, Federação Universal dos Dirigentes das Ordens e Sociedades Iniciáticas. Vários tratados se fazem nesta federação, há várias, portanto,
conferências, reuniões, assembleias, vários manifestos, enfim, com um estabelecimento de um Conselho Internacional, e toda esta federação reúne a documentação necessária para comprovar as ordens, portanto, os grupos que eram tradicionalmente Rosa Cruzes, que depois se fundiram num único organismo, que não passou a ser um organismo de regional, portanto, não passou a ser um grupo Rosa Cruz localizado numa determinada jurisdição geográfica, para passar a ser um movimento internacional e legitimamente tradicional, e é reconhecido com documentação própria como sendo um movimento tradicional. Então surge a AMORC, que é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, que também é designada com outro nome, que é a Antiga e Arcana Mística Ordem da Rosa Vermelha e da Cruz Dourada. Este nome é o nome mais completo. Antiga e Arcana, portanto, porque ela encerra em si toda a legitimidade tradicional, desde Akhenaton, nosso primeiro grande mestre, o faraó Akhenaton, passando por todas as influências platónicas, pitagóricas, árabes, como eu vos disse há pouco. Disse-vos que Platão fez parte da nossa fraternidade quando foi ao Egito, os pitagóricos também, os árabes, porque o Cristiano Rosacruz esteve em Damasco e foi iniciado no sufismo. Temos as influências também árabes, então até chegarmos à Amorca, temos então uma tradição muito grande que se foi desenvolvendo, e assim a saga da Rosa foi fazendo a sua viagem, foi evoluindo, acolhendo em si muitas tradições, muitas heranças. Então, antiga e arcana, porque tem uma grande tradição por trás. Ordem, porque, portanto, estamos a falar de uma organização, uma ordem. Rosa vermelha, que é o símbolo tradicional da rosa. Cruz dourada, é o símbolo tradicional da cruz. E o símbolo tradicional da Ordem Rosa Cruz é uma cruz dourada com uma única rosa vermelha no seu centro. Portanto, qualquer símbolo que não seja uma cruz dourada com uma rosa vermelha no centro não é o símbolo tradicional da Rosa Cruz. É outros símbolos que podem associar ao rosacrucianismo, mas que não é o símbolo tradicional. Como podem ver nesta fotografia, isto é a imagem de um templo Rosa Cruz. A antiga mística Ordem Rosa Cruz faz então também a sua revolução do seu tempo. Antes de compreendermos esta reforma no método de instrução, é preciso compreender que Harvey Spencer Lewis recebe da Fudose, portanto, a decisão de ser o primeiro imperator da Amorca, portanto, ele é nomeado o responsável pelo reativar da ordem sobre a égide e a forma da ordem Amorca, e ele decide levar a Ordem Rosa Cruz à sua sede na América. Estamos a falar na década estamos a falar em 1915, década de 10 para 20, e estamos a falar numa época em que a Europa está numa crise de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e realmente a ordem, para poder ter estabilidade, teve que ser nos Estados Unidos da América, porque era o único país que tinha condições propícias para a ordem se poder expandir e estabilizar perante um cataclisma que era a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E nesse contexto dá-se uma reforma fantástica, que é não obrigar os membros a serem estudantes de loja, portanto não serem iniciados ritualisticamente por obrigação. Passou a haver então o estudo de Santum. Portanto, o estudo de Santum é a construção do santuário dentro da casa da pessoa, do membro da ordem,
construir o seu santuário e, por correspondência, receber os ensinamentos por correspondência e fazer os seus rituais e os seus estudos no santuário das suas casas. No evoluir da expansão da Ordem Amorca, formou-se para os conjuntos de países por idiomas, formaram-se as grandes lojas, grande loja de língua inglesa, grande loja de língua espanhola e a grande loja de língua portuguesa, entre outras. Portugal e Brasil pertencem à grande loja de língua portuguesa, cuja sede é em Curitiba, no Paraná. Acima das grandes lojas de idiomas, temos a Suprema Grande Loja, que é, portanto, a direção mundial. Além disso, temos também depois os organismos afiliados à ordem, que são as lojas, os capítulos e os pronaus, que são organismos cuja designação muda de acordo com o número de afiliados, onde se juntam então os membros para poderem realizar um trabalho coletivo, um trabalho ritualístico de estudo, de meditação para além dos rituais que podem fazer em sua casa, é sempre bom fazer rituais coletivos, porque há certas experiências que só estando com outras pessoas, só estando com outros irmãos que comungam de ideias comuns e semelhantes às nossas, torna-se muito mais viva a ideia de fraternidade. Então, sempre que possível, participar numa loja ou num capítulo ou num pronau é sempre muito bom, porque vai contribuir bastante para os estudos Rosa Cruzes, além dos estudos que são feitos individualmente em casa do membro. Pois, o que eu estava aqui a contar era um pouco o slide seguinte. Portanto, a ordem funciona neste momento, a ordem tem duas opções de envio dos ensinamentos, que são chamados monografias. Existe a opção da pessoa ser estudante por correspondência impressa via correio ou por correspondência digital. Há pessoas que preferem receber digital, há pessoas que preferem receber por correio, mas isso é só uma questão de preferência. Os organismos afiliados são, se houver, portanto, a loja é o que tem mais membros, o capítulo é o segundo que tem mais membros e o pronau é o organismo afiliado que tem menos membros. As sessões ritualísticas são à razão de uma vez por semana, quando os organismos afiliados estão nos seus trabalhos, estão a trabalhar normalmente, que não é o caso durante esta pandemia, mas normalmente eles trabalham à razão de uma vez por semana uma sessão ritualística. E a organização, eu já vos expliquei que são as grandes lojas por idiomas, e a Suprema Grande Loja. O líder mundial é o Imperator, termo latim para imperador, e a seguir ao líder mundial, o Imperator, é o grande mestre da grande loja a que a pessoa pertence. No caso do Brasil e de Portugal, é o grande mestre da grande loja de língua portuguesa. E depois temos os mestres de cada organismo afiliado, com a sua equipa ritualística e com a equipa administrativa desse organismo. Para terminar, eu quero vos ler aqui um texto, que é um texto que é querido a todos os Rosa Cruzes. Este texto é um texto que quem passou pela iniciação Rosa Cruz sabe em que circunstância ele é pronunciado. Ele mostra bem a herança egípcia, né? A herança, mais do que herança, a origem egípcia da nossa ordem, e é, portanto,
uma confissão que, como poderemos dizer, o postulante à iniciação proclama, confirmando a sua decisão de ser iniciado. A confissão a Mahat é, portanto, a seguinte: Glória a ti, ó grande Deus, Senhor de toda a verdade. Eu venho a ti, ó meu Deus, à tua presença. Trago o meu ser para que possa tomar consciência de teus decretos. Eu te conheço, eu estou harmonizado contigo e com as tuas 42 leis, que contigo se manifestam na Câmara de Mahat. Em verdade, eu me coloquei em harmonização contigo. Trouxe Mahat à minha alma. Por ti destruí a maldade. Não fiz mal a seres humanos. Não oprimi os membros de minha família. Não pratiquei o mal no lugar do direito e da verdade. Não convivi com homens indignos. Não exigi consideração especial. Não decretei que um trabalho excessivo fosse feito para mim. Não apresentei meu nome para os enaltecimentos. Não privei de bens os oprimidos. Não fiz ninguém chorar. Não causei dor a nenhum ser humano ou animal. Não expoliei os templos de suas ofrendas. Não adulterei os padrões das medidas. Não invadi campos alheios. Não usurpei as terras. Não adulterei os pesos da balança para enganar o vendedor. Não fiz a leitura errada do fiel da balança para enganar o comprador. Não afastei o leite da boca das crianças. Não fechei a água no momento em que ela devia correr. Não repeli a Deus em suas manifestações. Kro Mahat. E assim termino a apresentação com este texto, que é então a Confissão de Mahat. Neste momento, coloco-me então disponível para as perguntas que queiram colocar. Se tiverem algumas, claro. Podem ligar os vossos áudios e manifestarem-se, se quiserem. Só parabenizar você, Rubem. Palestra bacana, né? Obrigado. E já lhe dou o nosso famoso Paz Profunda, tá? Muito bacana. Paz Profunda. Gostei mesmo da questão da explanação, foi muito bom. E de maneira bem sucinta, né? Porque é uma história bem longa, né? Quando a gente vai falar de legado Rosa Cruz, é até um assunto um pouco espinhoso. Você conseguiu sintetizar bem, meu irmão. Obrigado por esse momento, tá bom? Muito obrigado, Frater. Paz Profunda. Mas alguém se quer pronunciar? Penso que não. Vou encerrar então a gravação. O Frater quer dizer mais alguma coisa? O interessante é a questão sobre as escolas iniciáticas, né? Porque não necessariamente que começou com Akhenaton, né? Começou com Tutmés, mas ainda não tinha aquela postura que o Frater enfatizou sobre a questão de se pôr a uma forma diferente, né? O faraó como figura de servo e não como de Deus, né? Exato, exato. A reforma, portanto, as escolas de mistério já existiam antes de Akhenaton. A ideia de começar a preparar a unificação das várias escolas, até podemos dizer que havia escolas de mistérios no Egito que tinham uma rivalidade entre elas, havia algumas que tinham assim umas rivalidades, e então o Tutmés, perdão, não sei se é segundo, se é terceiro, não me recordo, mas o pai de Akhenaton, ele começa a preparar essa unificação das escolas de mistérios, mas morre antes de conseguir o sucesso desse trabalho, e quem de facto consegue fazer a reforma é depois o faraó, que inicialmente foi chamado de Amenhotep IV e depois então mudou o nome para Akhenaton, para deixar claro ao povo que ele não queria ser adorado, que ele, enquanto faraó, não queria ser considerado uma divindade, porque o próprio nome que ele adotou de Akhenaton significa
o servo de Aton, o servo de Aton, portanto, o servo de Deus. E então essa reforma foi muito interessante porque abriu a possibilidade de pessoas que não eram de famílias de sacerdotes poderem estudar os mistérios. E, portanto, foi a grande reforma, foi a grande revolução que se deu no Egito em termos de abertura dos mistérios a qualquer pessoa que, por mérito, se mostrasse dignos de os receber. Fantástico. Muito bom. Muito obrigado. Paz profunda. Mais ninguém tem nenhuma questão? Vou então terminar a gravação. Agradeço a todos por a vossa presença, agradeço pela atenção. A gravação vai ser disponibilizada para visualização futura. Daqueles que não puderam, por diversas questões já presente agora, poderão ver noutra altura. Espero que tenha sido do vosso gosto. Ela foi sucinta, foi uma apresentação curta para uma história tão grande que é a história da Ordem Rosa Cruz. Realmente é difícil pronunciar esta história porque tem muitos detalhes históricos e eu tentei ser sucinto, mas o mais importante aqui a realçar, na minha perspectiva, foi também fazer compreender o porquê da Amorque se pronunciar como sendo a Ordem Rosa Cruz tradicional, porque às vezes as pessoas perguntam: poxa, mas a Amorque surgiu em 1915 e quando ela surgiu já havia umas ordens Rosa Cruz a trabalharem, umas de fundadas no século XIX, outras fundadas um pouco antes, no século XX. E então esta questão da FUDOSI, que é então a federação que pega nos grupos que estavam a trabalhar em adormecimento desde 1808, faz toda esta fusão. Existe várias documentação, vários tratados que são assinados e decidem pegar nas ordens tradicionais que estavam adormecidas, passar a ser um organismo único, porque havia a Ordem Rosa Cruz de França, a Ordem Rosa Cruz da Alemanha, portanto, ordens tradicionais estavam todas recolhidas e passou a haver um organismo mundial que é a AMORC. E, portanto, a AMORC encerra em si toda a legitimidade tradicional da Ordem Rosa Cruz. Se os outros movimentos Rosa Cruzes podem praticar algo que contribua para a evolução espiritual dos seus membros, acredito que sim, eu acredito que sim. A partir do momento que as pessoas vão estudar obras sobre esoterismo, há sempre alguma lição a aprender. Agora, não posso afirmar que as pessoas que estão noutros movimentos Rosa Cruzes estejam vinculados à tradição Rosa Cruz. Não estão, não estão. A AMORC é a única ordem que recebeu todos os direitos de perpetuar a legitimidade tradicional do rosacrucianismo, desde o faraó Akhenaton, primeiro grande mestre, até o Imperator Haile Selassie e até o Imperator atual deste que está este ano no seu mandato. E é importante também frisar essa questão e fazer compreender porque é que já havia movimentos, né, quando a Amorca nasceu, já havia movimentos e porque é que ela se pronuncia como sendo a ordem tradicional. Precisamente por causa disso, porque ela é o resultado de uma fusão de grupos tradicionais. Acho que o objetivo principal foi bem transmitido. E agradecer ao Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, por me ter inspirado e por ter permitido transmitir esta mensagem. Muito obrigado. Paz profunda. Paz profunda.